Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Deus está neste lugar? Podeis assentar. Aleluia. Eu quero, nesta manhã abençoada por Deus, com os abençoados irmãos, neste abençoado lugar, partilhar da abençoada palavra de Deus. Vocês viram que só tem bênção, né? Amém? Dentro do louvor da irmã, é bênção. É bênção. Deus transforma todas as circunstâncias em bênção, em favor dos seus. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu conselho. Você foi chamado? As coisas trabalham em teu favor. Eu quero fazer uma leitura com a igreja, sem muita demora. 1 Timóteo, capítulo 6. Eu quero ler um versículo com a igreja. Bom estarmos aqui neste lugar, nesta manhã. Bom estar novamente com vocês aqui para falarmos um pouquinho da palavra de Deus. E como disse o salmista, Salmo 34, juntos vamos engrandecer ao Senhor. Isso é bênção, isso é bênção. 1 Timóteo, capítulo 6. Eu quero ler com vocês aí o verso 11 e uma parte do 12, tá bom? Verso 11 e uma parte do 11. Encontraram aí? Carta a Timóteo é uma bênção, né? Paulo, o apóstolo, preocupado com o seu pequeno futuro, com o seu breve e curto futuro, com o seu prazo de validade já quase extinguido. E, irmão, ele se preocupa com o jovem Timóteo e que precisa instruí-lo e torná-lo, dentro de suas instruções, capaz de dar continuidade à obra do Senhor. Aí a gente olha aqui, aí a gente vê alguns já numa idade avançada, a gente vê alguns jovens. Isto significa que a obra de Deus deve seguir. Paulo faz isso com Timóteo. Alguns talvez se sintam Paulo, os outros aqui vão se sentir Timóteo. É a impressão que eu tenho quando eu leio esta carta. Eu me coloco como um Timóteo quando eu ouço Paulo falando. Diz o seguinte, acharam aí o verso 11? E o 12. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. A irmã citou uma frase aqui ainda há pouco que eu fixei na minha mente. Não é fácil. Quem dera fosse. Por isto, muitas recomendações do apóstolo ao seu discípulo, que seria o seu sucessor na obra de Deus, que continuaria o trabalho, não na sucessão apostólica, mas na obra de Deus. E eu quero tratar com a igreja aqui nesta manhã, dentro do texto, algumas coisas que devemos fugir, outras coisas que devemos seguir, a fim de possuirmos a vida eterna. Entendermos nesta manhã que a vida eterna não é algo que simplesmente Cristo estendeu a nós e cruzamos os braços e tudo está bem e vamos à bancarrota. E vamos como der. Então Paulo vai dar essa instrução a Timóteo, e essa instrução vem sobre a igreja, e essa instrução vem sobre nós nesta manhã. Algumas coisas das quais devemos fugir.
outras das quais devemos seguir, a fim de possuirmos a vida eterna. Amém? Essa é a nossa frase. Algumas coisas que devemos fugir. Outras coisas das quais devemos, a fim de entendeu tudo, né? Não precisa nem falar mais nada, né? Posso fechar a Bíblia, amém? Já entenderam tudo. Vocês vão sair daqui numa bênção. Já ouviram uma palavra de Deus. Aleluia. Eu quero considerar duas coisas antes da gente tocar no ponto de fugir e no ponto de seguir. Eu quero deixar duas coisas, considerar isso com você, pelo menos duas coisas. Primeira coisa, não precisa abrir tua Bíblia não, eu vou citar aqui para você, tá? Primeira coisa que nós precisamos considerar, 1 João 2:25, não precisa abrir não, eu vou ler para você, se quiser anotar, você lê em casa depois, pode ser? Primeira coisa, olha o que João diz, 1 João 2:25, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Primeira coisa que a gente vai entender é que a vida eterna é uma promessa feita por Cristo. E João está dizendo, esta promessa ele nos fez, a vida eterna. A primeira coisa é entendermos que a vida eterna é como uma promessa, e ela vem sobre nós como uma promessa. Ela brota do coração de Deus, Cristo vem e a efetua, e agora ele estende a nós. De que forma? Nós falamos ainda agora, no verso 11, por meio de um chamado. Fomos chamados para possuir a vida eterna. Segunda coisa para considerar, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, só anota aí, tá? Hebreus 4:1. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Segundo, temamos, pois, Hebreus 4:1, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Duas coisas. Vida eterna nos é uma promessa. Segunda, alguns estão ficando para trás. Não vou entrar no contexto de Hebreus. Fato é que alguns estão deixando tal promessa para segundo, terceiro, quarto, 10º plano. Ainda há pouco eu conversava com o pastor Toninho e falávamos como nós estamos num tempo de secularização. Como as nossas mensagens, como os nossos louvores, como a igreja está secularizada ou secularizando-se. Como as nossas mensagens, os nossos louvores estão voltados a nós, aos nossos dias, às nossas dores, às nossas doenças, às nossas preocupações diárias e cotidianas. Como as nossas mensagens e os nossos louvores estão lidando apenas com o nosso íntimo. Como que a nossa caminhada, comentava com o pastor, está corrida e automatizada. Os nossos dias, aí virou semana, aí virou mês, aí virou ano, como a irmã estava dizendo. E o que é que a gente cumpriu da nossa promessa de ano, irmã? Automatizados. Mas a preocupação com relação a isto é, nós ainda vemos a vida eterna com o mesmo valor? Nós ainda enxergamos a vida eterna como algo a ser alcançado, possuído, agarrado? Então algumas coisas nós vamos ter que fugir delas, outras coisas nós teremos de segui-las, se de fato queremos possuir a vida eterna.
falava de uma igreja que está se secularizando. Me vem exatamente à mente Romanos 12, verso 2. Quem lembra? Me ajudem aí. Romanos 12, 2, vai. Me vem à mente, vai. Vai, irmãos, me ajuda aí. E não, agora vocês vão. E não vos... Vai. Ah, você está esperta, né, filha? Olha, pelas minhas costas, né? Olha lá, ó. Falei, nossa, agora os irmãos vai que vai. Como é que é? Então vamos lá, vai. Aleluia! É esse texto paulino que me choca muitas vezes. E não vos conformeis, mas sejam transformados pela vossa mente renovada. Primeira coisa, não vos conformeis. Susquematizo do grego. O mundo armou um esquema e quer te colocar nele. Susquematizo versus metanus. O mundo armou um esquema, susquematizo, e quer te adequar a ele, e quer te encaixotar nele. Mas existe o oposto. Metanus ou metanoia. Mas sejam pela renovação. O mundo arma um esquema, mas Deus, por meio do Espírito Santo, do sacrifício da cruz de Jesus, te deu por meio do Evangelho, te deu uma mente transformada para que possa resistir os assédios deste século. Não vos conformeis com este mundo. E muita gente, infelizmente, vem abrindo mão da vida eterna ou se deixando esquecer da vida eterna por causa deste conformismo, deste esquema que este século montou e nos coloca dentro dele. Paulo diz, vocês têm uma mente transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não entrem no esquema. Não entrem. Vamos falar um pouquinho de algumas coisas agora? Em tua mente, o que você acha nas quais você deveria estar fugindo? Quais as coisas que você deveria estar seguindo? Agora, na prática, de quais coisas você vem fugindo por causa da vida eterna? Quais coisas você vem seguindo por causa da posse da vida eterna? Eu não quero muito sair do texto do capítulo 6, eu só vou citar depois um texto fora do capítulo 6. Eu quero usar o texto de Paulo aqui. Então vamos voltar lá no verso 11? Agora que a gente já comentou um pouco. Como é que você está tratando a posse da sua vida eterna? Porque a Bíblia diz que embora sejamos salvos, as 3 etapas da salvação, a Bíblia também diz que em esperança somos salvos. E a Bíblia também diz que seremos salvos. Então nós estamos lidando com isso nessa caminhada. E a consumação da salvação é exatamente isso, é a vida eterna. E eu volto a dizer, e nós estamos ficando tão secularizados, que nós estamos dando mais motivação às coisas deste século do que à vida vindoura. Mesmo sabendo que todas essas coisas vão perecer e vão ficar, ainda assim, nós passamos um dia de 24 horas, 23 horas e 59 segundos, sobrou um. Esse um a gente guarda para Deus. Esse um a gente guarda para, né? A gente vai para academia exercitar, assim, a gente não, né? Pedro, os jovens aí, bonitão, né? Eu não, né? Diego, as irmãs, né? Tal, né? O espelhinho, meia hora, 2 horas, né? Para pôr uma roupinha e tal. E por aí vai. Trabalho, aquela coisa toda, eu preciso e tal. Tudo bem, irmão, a gente precisa de tudo isso. Mas não coloque em segundo ou terceiro ou último plano a sua vida eterna, porque foi exatamente para isto que Cristo se entregou por ti, irmã. Cristo não se entregou por nós apenas objetivando o nosso bem-estar terreno, embora Ele faça, mas há algo maior do que isto, porque essas coisas passarão, filho, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem, é a vida eterna. Amém?
Então nós precisamos ter um olhar aqui, mas vários olhares lá. Estou fazendo aqui, mas meu olho está lá. Minha visão, meu coração, minha mente, minha alma está lá, na eternidade. E a igreja, secularizando-se neste período, ela está perdendo este foco. Eu não estou dizendo que nós não temos que correr atrás de tantas outras coisas da nossa sobrevivência. Precisamos, claro, somos seres humanos. Porém, nós precisamos entender que nós não somos daqui. Nós temos uma morada eterna. Então as coisas eternas deveriam nos preocupar mais. É isso que eu estou dizendo, tá bom? É isso que eu estou dizendo. A nossa preocupação maior deve estar lá. João 14, não se turbe o vosso. Credes em Deus? Crede também na casa do meu Pai? Se não fosse assim, eu vos teria? Vou. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim? Amém? Vida eterna, filhos, vida eterna. É isso. Então não se atemorize o coração com as coisas seculares e terrenas. Calma, vai ficar tudo aí. Irmã, vai perecer, vai ficar tudo aí. Mas Cristo disse, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Isso é vida eterna. Se preocupem com isto. Aleluia. Então vamos lá, verso 11. Vamos lá, verso 11. Tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Deixa eu parar um pouquinho só nesse ponto aqui, depois a gente volta lá. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Muito bem, fomos chamados. Entre muitas coisas, o nosso chamado envolve algumas coisas, mas o texto que nós estamos lendo está dizendo que nós somos chamados para, olha o texto aí, para possuir. Não fomos tão somente chamados para a vida eterna, que é uma promessa, nós somos chamados para, eu gosto desse verbo ali, epilambanomai, agarrar, segurar, pegar, possuir. É isso que Paulo está dizendo, Timóteo, não é somente a promessa da vida eterna, você tem que possuí-la, você tem que prendê-la contigo, você tem que abraçá-la, você tem que agarrá-la. É isso que ele está dizendo, irmã. Então, a irmãzinha disse aqui ainda há pouco, não é fácil. A lei e os profetas duraram até João, Jesus disse, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Não é fácil. Mas a promessa foi feita, e fiel é aquele que prometeu, aleluia, fiel é aquele que prometeu, mas ainda assim ele diz, toma posse. E para mim tomar posse, irmã, tem algumas coisas que eu preciso fugir delas. Vamos falar um pouquinho de algumas? A gente até poderia falar do teu contexto, do meu contexto. Vamos falar um pouquinho do contexto de Timóteo, de Paulo. Vamos lá, primeira coisa, olha, Timóteo, foge de algumas coisas, homem de Deus, para que você possa então tomar posse dessa vida. Foge de algumas coisas. Tem coisas que a gente tem que fugir. Tem coisas que, não, mas eu sou crente, eu sou cheio de Espírito Santo. Paulo era, Timóteo foi. Você possa ser que seja também. Mas a Bíblia é a mesma. Foge. Foge. Primeira coisa, eu quero ler aí dentro do texto mesmo, 1 Timóteo 6,10, vamos ler rapidinho? 1 Timóteo 6,10, depois nós vamos no 20, 6,10, o mesmo texto, capítulo que a gente está aí, 1 Timóteo, o mesmo capítulo, o verso 10, a gente leu 11, o 12, vamos voltar a 1, porque o amor é a raiz. E nessa cobiça se desviaram alguns, né? Deixa eu usar o termo aqui. Nesta cobiça, neste amor desenfreado, neste apego, nesta paixão desenfreada pelo dinheiro, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Está dentro do contexto. Essa é uma das coisas que o apóstolo está dizendo, Timóteo, foge da filargúria. Foge da avareza,
do amor desenfreado pelo dinheiro, porque essa é a raiz de todos os tipos de males. Ele está dizendo isso, sabe para quem? Não é para o tio Patinhas, aquele que a gente conhece, né, que tinha fortuna, né, aquele patinho. Ele não está dizendo isso, fala um poderosão da época hoje, sei lá, Bill Gates acho que já era. Elon Musk, aquele outro da pirâmide lá, sei lá como é que chama lá, estava vendo esses dias aí, cada nome de gente poderosa. Ele não está dizendo para eles, ele está dizendo para um homem de Deus, está dizendo para um crente. Ele não está pregando lá fora, missionário, ele está dizendo para um obreiro, para um excelente homem de Deus. Ó homem de Deus, foge do apego ao dinheiro, cuidado com isso. Por quê, apóstolo? Porque por meio desta cobiça, alguns se desviaram da fé, abandonaram a verdade, apostataram, rejeitaram, perderam de vista, missionária, a vida eles não possuíram. Sabe por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Aí talvez você diga, não, irmão, eu não. Será? Foge disso. A gente tem visto no nosso tempo, em algum período, evangelista, pessoas que se lançaram nisto e que enxergaram em algum lugar uma fonte de ficar rico, de ganhar dinheiro, irmão, de explodir. Sei lá, não vou nem citar algumas coisas aí. Sabe o que houve com eles? Eles esfriaram, eles deixaram a congregação, eles não voltaram mais, eles abandonaram a fé, abandonaram o convívio cristão, e Paulo diz, olha, traspassaram suas almas com muitas dores. É o que resta para essas pessoas. E a vida eterna que devia ter sido possuída, eles abriram mão dela. Primeira coisa, Timóteo, cuidado com o amor desenfreado, a paixão apegada pelo dinheiro, cuidado. Lembra, aliás, vamos entrar no contexto. Lembra do jovenzinho rico? Vocês me ajudam, tá? Um jovem rico chega até Jesus. Qual que é a frase dele? Vai. Ele chega até o mestre. Qual que é a frase dele? Me ajuda aí, irmãos. A irmã vai falar de novo. A irmã vai falar. Qual que é? Eu não dei o endereço. Qual que é a frase? Bom mestre, o que hei de fazer para quê? Vamos lá, de novo, vai. O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus é uma benção. Jesus falou o que para ele? Antes um pouquinho, irmão. Um pouquinho, já cheguei, já. Volta um pouquinho. Guarda os Aí o jovem olha para ele e fala o que, jovem? O jovem é rico, cheio de anéis, assim, sabe, de joias preciosas, sabe aquele com o aparato dele assim, sabe? A roupa dele é invejável. Talvez alguns servos com ele, né, pastor? Ele chega todo cheio de aparato de riqueza, de poder. Jesus está lá com aquela roupinha dele toda empoeirada, aquela alparca toda empoeiradinha, o pezinho cheio de pó. Não tem asfalto lá, né, irmã? Talvez algum discípulo assim, nossa, que calorão. E está o ricão lá todo pomposo. Mas não tem problema a riqueza, irmãos. O problema não é a riqueza, tá? Aí Jesus diz, guarda os mandamentos e você entra na vida. Aí ele falou o que para Jesus? Eu guardo tudo. Amo pai e mãe. Lembra? Lê lá depois, irmão. Tá bom? Tá. Jesus falou, parabéns. Não estás longe da vida eterna. A vida eterna está na frente dele? Não está longe mesmo. Está pertinho. Está na tua frente. Está facinho de agarrar, de possuir. Está facinho. Aí Jesus dá o cheque, irmão. Aí esse cheque que o irmão citou aí. Aí Jesus olha para ele, tudo bem então. Faz o que agora? Volta aqui. Olha as coisas que nós devemos seguir, já despontou aí no texto. As coisas que devemos seguir. Uma delas, e a principal, é Jesus. Né? Vai, vende tudo que você tem, volta aqui e me segue. Ó, que bênção. Vai ter tesouro no céu, vai ter vida eterna, vai ser uma bênção para você. O que o jovem fez? Vou vender agora. Primeiro menino que passou, ele deu tudo. Passou a escritura da casa, dos bens, passou tudo, irmão. Fez isso, irmão? Fez não, irmão.
ele descaiu-lhe o semblante, ficou triste, porque o escritor diz que ele tinha muitas posses, ele tinha muita riqueza, talvez dos pais, dos avós, talvez uma coisa de longe, ou talvez ele tenha suado, como ele era jovem, possivelmente, né, herança. Ele falou, poxa vida, em sua mente, né, provavelmente, e como é que eu vivo sem isso? Caiu-lhe o semblante, triste, baixou a cabeça, irmão Paulo, olhou para Jesus, para a vida eterna diante dele. Não vale a pena. Vou deixar isso aí para último plano. Meu primeiro plano são os meus bens. E se retirou. Então nós estamos falando de possuir a vida eterna e das coisas das quais devemos fugir. O jovem foge da vida eterna que era Cristo. Errado. E ele segue a avareza que deveria ter rejeitado. Será que a gente não faz isso? Será que as coisas que nós deveríamos estar seguindo, nós estamos rejeitando? E as coisas que nós deveríamos estar rejeitando, nós estamos seguindo? Concernente a possuir a vida eterna? Eu sei que isso vai me fazer mal. Eu sei que eu deveria abandonar isto. Eu sei que isso compromete a minha vida eterna. Mas eu vou e faço. Eu sei que isto aqui é bom, é uma bênção, eu preciso seguir. Eu sei que eu preciso orar, eu sei que preciso ler, eu sei que preciso me dedicar, eu sei que preciso me apresentar no louvor, eu sei que preciso me apresentar na congregação, eu sei que preciso procurar ser assíduo nos cultos, eu sei que eu preciso de comunhão com os meus irmãos, eu sei que eu preciso de tanta coisa do Espírito Santo, eu preciso seguir todas essas coisas. A questão é, eu estou seguindo ou eu estou fugindo dessas coisas das quais eu deveria seguir? O jovem é o nosso exemplo. Era a hora dele possuir a vida eterna diante dele. Ele deixou passar. Era a hora dele rejeitar e fugir daquela avareza. Ele preferiu abraçar e mantê-la com ele. Primeiro ponto. Foge, Timóteo, do amor apegado ao dinheiro. Foge disso, vai te contaminar, vai te comprometer. Nessa cobiça muita gente já entrou de cabeça, mergulhou e morreu afogado. E traspassaram-se as suas próprias almas com muitas dores. Eu estou falando, e Paulo está falando, a pessoas de Deus que podem incorrer neste tipo de situação. Então, cuidado com os 3 trabalhos, com as compras que você não termina nunca mais, depois você vira refém, vai ter que trabalhar em 4 empregos para pagar, e por aí vai, e aí você vai ver que o dinheiro é gostoso demais, e que em vez de estar na igreja eu poderia estar lá vendendo mais, e por aí vai, começa a sentir aquele sabor por dinheiro, e o status cresce, e a condição, né, ao redor vira uma bênção. Poxa vida, não imaginei que eu chegaria a tanto. Mas e a vida eterna, irmão, como é que está? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que é que você tem preparado? É o contexto. Então foge dessas coisas, Timóteo. Uma delas é exatamente essa. Vamos para a próxima, rapidinho, a próxima. Eu falei o verso... verso 10, o próximo é o verso 20, né? E também vamos ao 21, que dá a sequência, né? Vamos ler aí? E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Olha de novo o texto, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. Timóteo, evita esses debates, esses falatórios sobre ideologias, debates inúteis, coisas sem lógica que não produzem bênção nenhuma missionária, chegam a virar profanação. Deixa isso para lá.
porque isso contamina, e ele diz, e alguns, professando essas coisas, abandonaram a fé. Eu achei interessante que Paulo, em seu texto, ele diz algo mais ou menos assim, anastasis, alguma coisa assim, não, perdão, antítesis, gnosis, conhecimento contraditório, era algo filosófico, missionário, eram pensamentos criados pelos homens em debate ao Evangelho, e esses homens estavam ganhando, como em Corinto, como havia o gnosticismo em Corinto, e esses homens estão ganhando campo, a ideia desses homens, né, está ganhando crentes, e os crentes estavam se deixando levar por esses saberes. Então, quando Paulo diz na tua Bíblia a falsamente chamada ciência, ele está se referindo a esse tipo de filosofia daqueles dias que queriam contaminar o Evangelho. E ele diz, cuidado, afasta-te dessas coisas aí. Sabe por quê? Porque alguns, professando esses ensinos falsos e contraditórios, saber contraditório, alguns pronunciando e assumindo essas coisas, abandonaram a fé. Então, igreja, cuidado com as coisas novas e filosóficas que você aprende na internet. Estou trazendo para hoje, tá? Paulo não tinha internet lá, né? Cuidado das mensagenzinhas subliminares e lindinhas e que chocam como é que diz? Oh, meu Deus, fugiu a palavra aqui. Que nos tocam sentimentos, mas que não nos acrescem em nada. Paulo diz, cuidado com essas coisas, porque muitos começaram a professar tais coisas e abandonaram a fé. Himeneu, Alexandre, Fileto, alguma coisa assim. Esses são os homens, são alguns desses. Então, e eles se desviaram. Alguns asseveravam que a ressurreição já tinha acontecido, que não haveria ressurreição de mortos nenhuma. Então Paulo tem que introduzir o ensino bíblico. Então, esses tipos de coisas, Paulo está dizendo, desvia disso, foge disso, porque as pessoas que abraçaram isso, acabaram se desviando. Então, queridos, o que é, deixa eu trazer para nós agora, o que é que está no contexto da sua vida, do seu dia a dia, na sua vida evangélica de cristão, que você olha e diz, preciso fugir disso. Só estou colocando mais algumas delas para você fugir, tá? A irmã citou o trabalho dela lá, né? Foge de algumas dessas coisas, irmã. Foge. Amém? Eu gosto do termo, eu estava dando uma observado no termo lá, né? O termo grego é feugo. Foge. Mas não é fugir como Elias fugiu de Jezabel. O verbo lá é feugo, fugir com o objetivo de permanecer em segurança. É diferente. Ou seja, ele está falando, Timóteo, foge dessas coisas com o objetivo de permanecer na posse da vida eterna pela qual você foi chamado. Então, se você vê, irmã, se você vê, meu irmão, que há coisas que estão comprometendo de você possuir a vida, Paulo está dizendo isso, foge disso, irmão, foge. Às vezes o nome desta fuga chama Joana, sei lá, tem mais alguma jovem aí? Joaquim, sei lá. Então, foge dessas coisas, se você vê que está comprometendo de você possuir a vida eterna. Esse foi o contexto de Timóteo, eu estou citando o nosso contexto. Foge. E as coisas que nós precisamos seguir? Deixa eu dar uma adiantada aqui. Continua o texto. Timóteo, foge dessas coisas e segue estas. Quais as coisas que deve seguir? Verso 11. Vamos lá, vamos ler da igreja toda aí, vamos ler. Verso 11. Segue estas coisas aqui, ó. Quer possuir vida eterna? Segue essas coisas. Vai, vamos lá. A irmã vai pular, ó. Cadê? Olha lá. Ó. Segue o quê? Justiça, piedade, amor, paciência, mansidão. E o próximo texto diz, deixa eu
globalizar isso aí, Timóteo? Combate o bom combate. Como é que a gente combate o bom combate para possuir a vida eterna? Seguindo essas coisas. Seguindo essas coisas. Justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Combate o bom combate da fé com essas coisas. E toma posse da vida eterna. Amém? Eu só quero encerrar com um texto. Eu falei que eu ia encerrar com um texto fora de Timóteo 6. Vamos lá no verso 1, capítulo 1. Só para a gente encerrar. Então hoje você entendeu bem. Entendeu bem. Tem coisas que nós precisamos fugir. A vida eterna é uma bênção, é uma promessa que Cristo no Calvário nos fez. E que Deus já desde a eternidade trabalhou ela para nós. No entanto, agora que nós fomos chamados para tomar posse dessa vida eterna, embora tenhamos sido chamados, nós precisamos tomar posse. E para tomar posse, há coisas que eu devo fugir, tem coisas que eu preciso rejeitar, e tem coisas que eu preciso seguir. Nós acabamos de ler. Seguindo estas coisas, nós temos um bom combate na fé. E para a gente encerrar, acharam aí, primeiro Timóteo, eu quero só ler, só citar com você o versículo aí, o verso 19. 1 Timóteo 1,19, para a gente encerrar. Nós não temos um bem maior, senão a vida eterna, irmãos. Sabe aquele carrão que o pastor Toninho tem? Aquele importadão, pastora? Então, vai ficar aí. Sabe aquele casarão luxuoso que o pastor Irmão tem? Então, mas vai ficar, irmão. Cuida, porque é seu, Deus te deu, mas vai ficar. Agora a vida eterna você já tem e deve possuí-la a cada dia. É o bem maior que nós temos, irmãos, está certo? Tudo que nós temos, cuide do que você tem. Mas, irmã, a vida eterna é o bem supremo. Sabe por que os irmãos, eu citei há alguns dias, por que os irmãos lá no Coliseu, eles entregavam suas vidas e morriam diante das feras? Eles eram dilacerados e eles louvavam a Deus. Eles não voltavam atrás. Eles tinham pelo menos duas razões para isso. A primeira delas era glorificar a Cristo. A segunda, a urgência deles era possuir a vida eterna. Por isso eles tombavam, por isso eles caíam, por isso eles perdiam seus bens, eles eram pisoteados, eram mortos ao fio da espada. Mas a ideia deles era glorificar a Cristo e possuir a vida eterna. A gente faz isso hoje? A gente faz isso hoje? A igreja fazia isso. Para a gente encerrar, acharam aí? Então a vida eterna é uma bênção porque ela é uma promessa e nós precisamos tomar posse, possuí-la. E nós deixamos algumas coisas e seguimos outras neste objetivo. E agora para encerrar, acharam aí? Leiam aí. Verso 19. Mantendo a fé e a boa, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a sofrer naufrágio na fé. Está lá? Ah, está lá, ó. Volto rapidinho o texto. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mas duas coisinhas que a gente deve seguir aqui, a gente já citou uma, segue a segunda. Ele diz: Timóteo, mantenha a fé. Timóteo, mantenha uma boa consciência. Posso fazer umas 4 perguntinhas para você? Precisa me responder para mim, não, responde para você aí. Vamos falar um pouquinho rapidinho de boa consciência? Você se aprova no que você faz? Estou falando de consciência. Responde para você. Ou não? A igreja te aprova naquilo que você faz?
Deus te aprova naquilo que você faz? Os homens te aprovam naquilo que você faz? Estou falando de consciência. É a tua resposta. É o que ele está dizendo para Timóteo. Tenha uma boa consciência. Você precisa seguir a boa consciência. Chega de noite, vai orar, está tudo bem? Está tudo em paz? A oração é uma bênção? Não tem problema, não tem reprova, não tem condenação? Estou falando de consciência, de boa consciência. Mantenha fé e boa consciência. Quando a gente vai orar e a cabeça está... não dá para falar, não dá para encarar Deus hoje. Não dá para encarar a igreja hoje não. Hoje, irmão, pastor, não vou pregar hoje não. Hoje não dá, sabe? Aconteceu uma coisa aí. Sabe o que é isso? Né, evangelista? Hein? Dia desse teve um caso, né? Não vou citar, né? Nomes. Uma pessoa, né? Pastor. Foi para cima de uma outra pessoa, porque essa pessoa tinha feito agredido, parece que a criança dele, um negócio assim, mais ou menos isso, tá? Vou ponderar aqui, tá bom? E essa pessoa, pastor, falou algumas coisas que não devia. Passou o dia, 2 ou alguns dias. Depois eu soube que esse pastor, essa mesma pessoa, voltou lá. Falou, olha, me perdoa pelo que eu falei. Eu fui pesado, mas eu sou homem de Deus, eu estou diante de uma congregação, e eu não quero isso. A gente não precisa desse tipo de currículo diante de Deus. Nós não precisamos de uma consciência suja, manchada, frustrada, que nos rouba a paz, e não nos deixa termos paz nem com o homem, nem com a igreja, nem com Deus. Por isso ele está dizendo, ei, segue a boa consciência, hein? Segue ela. Tem gente que foge dela. Cauterizou. Não dói, não sente, mente à torta e à direita e está tudo bem. Aí sobe nos púlpitos, aí apresenta os louvores, aí chega em casa, é quebra-pau, aí está com os amigos, é palavrão, aí chega aqui, é santidade, é louvor. A consciência está cauterizada, irmão. Então tenha uma boa consciência, eu estou na bênção. Irmão, pode contar comigo no louvor aí, ó. Estou na presença do Senhor, tá? Estou me dedicando, não estou perfeito, não estou santo, mas estou com a consciência diante de Deus, olha, estou fazendo o meu máximo. A irmã ainda há pouco disse aqui, cremos que o irmão já veio, né, se preparou. Isso faz parte da boa consciência, né, irmão? Então a gente vive se preparando. Amém, pastora? Então mantém, olha o que ele diz, mantém. Não é para usar um período e depois acabou. Mantém a fé. Mantém a boa consciência. Olha isso. Por quê, apóstolo? Aí ele diz para Timóteo, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Porque deixaram de seguir a boa consciência, aí eles vieram a sofrer naufrágio. E nós estamos falando de possuir a vida eterna. Eu gostei do termo de Paulo, naufrágio. Por que Paulo não falou, como é que chama? Andar de trem? Como é que chama? Trem. Por que Paulo não falou de um transporte ferroviário? Por que Paulo não falou de um transporte aéreo? Porque alguns, tendo rejeitado, sucumbiram no avião, caíram no mar. Porque não tinha, né? Então Paulo está usando aqui uma analogia de algo conhecido. O que os barcos, a embarcação fazia? Levavam de um lado para... Mas você ia lá do nada assim, entrava e saía? Você fazia igual Jonas, do nada assim? Não, você entrava no barco ou na embarcação porque você tinha um objetivo. Porque, qual era o seu objetivo? Meu objetivo é... Chega lá do outro lado, sei lá o nome do lugar que você vai. Mas você sabe também que existe um trajeto nesta embarcação. Aí ele está dizendo, olha, eles embarcaram. É esse o termo que ele está usando, eles embarcaram. Só que passou alguns dias, irmãos,
nessa embarcação que nós chamamos lá do outro lado vida eterna. Eles entraram nessa embarcação e passaram-se um período, irmão abençoado, eles não mantiveram a fé e nem uma boa consciência. Sabe o que aconteceu? Sofreram um naufrágio, afundaram na fé. Paulo está usando esse termo, embarcação. Eles, afundaram da embarcação, morreram afogados. Faltou fé, faltou boa consciência e as demais coisas que nós citamos. Tá bom, queridos? Então, não seja um náufrago na fé. Diz, não serei um náufrago na fé. Por quê? Porque Jesus Cristo me chamou para possuir a vida eterna. E esta é a promessa que Ele me fez. E ainda, como dissemos no começo, ainda que alguns fiquem para trás, não fazendo jus da promessa, todavia, em nome de Jesus Cristo, eu irei até o fim. Eu entrei na embarcação e eu tenho um destino, vida eterna. Eu não vou sucumbir, eu não vou naufragar no meio do caminho, em nome de Jesus. Coloque-se de pé comigo. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Quando estivermos todos lá do outro lado, louvaremos a Cristo, glorificaremos o nome do Senhor. Talvez a gente